Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 18, verso 39, que diz: Contudo, segundo o costume de vocês, devo libertar um prisioneiro por ocasião da Páscoa. Querem que eu solte o rei dos judeus? Bom, queridos, aqui Pilatos tentou arrumar uma solução meio termo. Já que os sacerdotes queriam que Jesus fosse morto, ele pensou, quero agradar a eles, vou castigar Jesus, vou flagelar Jesus e depois oferecê-lo à multidão, para que a multidão possa libertá-lo. Então teria agradado aos chefes dos sacerdotes, tentando condená-lo, mas a multidão pediu para que fosse libertado, então ele não teria o que fazer, já que era uma tradição libertar um prisioneiro na Páscoa. Então ele tentaria agradar os dois lados, ser aclamado pela multidão, mas também satisfazer os chefes, porque ele tinha uma aparente intenção de condená-lo. Então ele tentou agradar os dois lados. Tanto em Mateus quanto em Marcos diz que Pilatos tomou essa decisão, porque viu que em Jesus não havia nada a ser condenado, pelo contrário, os líderes religiosos judeus haviam entregue apenas por inveja. Então a inveja da fama de Jesus, da sabedoria de Jesus, do quanto ele cativava as pessoas, do quanto as pessoas o ouviam, isso provocou uma inveja imensa nos líderes religiosos judeus que decidiram matá-lo. Então Pilatos sabia disso, detectou isso e por isso falou, eu não vou matar um ser humano só porque eles querem, movidos por algo tão baixo como a inveja. Isso é algo que infelizmente ocorre muito, queridos, nas religiões. Ou seja, como as religiões em geral têm muita questão de pompa, de cargos, de quem é o mais isso, mais aquilo, o mais sábio, o mais consagrado, o mais ungido, etc. Então há muito essa questão de inveja. As pessoas ficam com inveja quando se ordena uma determinada pessoa para um cargo na igreja. Por que ele, não eu? Por que ele, não a fulana ou fulano? Por que ele, não minha esposa? E fica essas guerrinhas, essas picuinhas, que é absolutamente horroroso. Gera inveja no coração. E a gente está vendo aqui, estamos acompanhando esse julgamento, que não é do julgamento de Jesus, é o julgamento do ser humano. Agora estamos vendo o quê? A inveja sendo julgada. Estamos vendo que quando você dá vazão à inveja, quando nós damos vazão a um sentimento tão baixo como a inveja, você pode acabar assassinando até mesmo Jesus. Então, observe o seu coração e veja se você tem inveja em relação a alguma pessoa, não apenas na igreja, mas também no trabalho. Tal pessoa foi promovida, tal pessoa recebeu uma função, tal pessoa se tornou chefe, porque ele, não eu. E é interessante como as pessoas sempre acham que é movida por injustiça, que foi algo movido por injustiça. Ou tem alguma treta, porque não é possível que exista uma pessoa superior a mim. Então, se o outro foi promovido e eu não, é claro que foi uma injustiça. Ou há uma treta aí, o chefe talvez esteja com alguma coisa com a moça, qualquer coisa do tipo. A gente sempre quer justificar, em vez de dizer, não, que bom que o outro foi promovido, que bom, ele foi uma pessoa dedicada, uma pessoa esforçada, não. A gente sempre acha que é injusto. Em vez de nos examinar e verificar também, tanto a dedicação do outro, quanto nos examinarmos. Ora, se eu não fui promovido, talvez eu não esteja me dedicando tanto, talvez eu não esteja me esforçando tanto, ou talvez eu não me capacitei o suficiente. Imagina se em vez de inveja, nós obedecêssemos o que as Escrituras dizem e nós nos examinássemos a nós mesmos. A gente ia detectar vários pontos de melhora e a gente ia investir nesses pontos de melhora para que numa futura promoção nós tivéssemos chance. Porque se ficarmos com esse argumento de inveja, de perseguição, de auto-vitimização, de injustiça, na próxima promoção, adivinha o que vai acontecer? Também não vai ser promovido. Porque não melhorou em nada.
Pelo contrário, ainda ficou com raiva do chefe, vai acabar sabotando o chefe, olhando o chefe com o olho torto, vai comentar sobre o chefe, vai fofocar sobre o chefe com as pessoas. Então, de novo, são sentimentos ruins que a gente guarda no coração que acabam prejudicando a nossa vida. A gente não ganha nada com isso, só se prejudica. Então não tenha inveja, não guarde inveja para que você não acabe condenando Jesus. Agora, estamos vendo aqui uma tradição interessante, né? Do governador libertar um prisioneiro na ocasião da Páscoa. Hoje a gente vê isso na nossa legislação, na forma do que se chama de um indulto. Agora, no Natal, serão libertados alguns prisioneiros como um indulto de Natal. Não sei exatamente como funciona a legislação brasileira. Sei que houve uma discussão sobre isso, porque estava se dando indulto para pessoas que tinham crimes que não correspondia dar um indulto para esse tipo de pessoa. Mas interessante que ver que já nessa época havia uma espécie de indulto, libertando apenas um prisioneiro e não uma quantidade grande, como às vezes se vê hoje em dia. Agora, de onde surgiu essa tradição? De onde surgiu essa questão do indulto? É claro que a gente poderia pensar em várias coisas, mas talvez isso tenha vindo lá de Levítico capítulo 16, em que numa cerimônia muito importante de Israel, lá do Antigo Testamento, havia essa separação de 2 bodes. Eu vou ler aqui Levítico 16 a partir do verso 5. Receberá da comunidade de Israel, o sacerdote receberá 2 bodes como oferta pelo pecado. Arão sacrificará um novilho como oferta pelo seu próprio pecado, para fazer propiciação por si mesmo e sua família. Agora, os bodes, eu quero enfatizar aqui os bodes. Depois pegará os 2 bodes e os apresentará ao Senhor à entrada da tenda do encontro. E tirará sorte quanto aos 2 bodes. Uma será para o Senhor e outra para o sacrifício. Arão trará o bode cuja sorte caiu para o Senhor e o sacrificará como oferta pelo pecado. Mas o bode sobre o qual caiu a sorte para o Azazel será apresentado vivo ao Senhor para se fazer propiciação e será enviado para o deserto. Ou seja, havia 2 bodes. Se tiraria sorte, um seria sacrificado e um seria solto, um estaria livre. Simbolizando o quê? Que aquele que foi sacrificado está recebendo o pecado do povo, essa é a simbologia, né? A população, a nação pecou. Então, um bode será sacrificado pelo pecado do povo e um será livre, representando que a partir de agora o povo está livre para caminhar, livre para viver. Então, estamos aqui diante de 2 bodes, né? Jesus e Barrabás. Um será sacrificado e o outro sairá livre. Então, aparentemente, talvez essa imagem, né, de, vamos lá, coloca-se 2 opções, um será condenado, o outro será livre. Talvez tenha vindo aqui de Levítico capítulo 16, que, claro, simboliza justamente o que Jesus fez pela humanidade. Ele recebe sobre si o pecado da humanidade inteira para que a humanidade saia livre. Veja que Deus poderia facilmente ter conduzido a situação para que ele saísse livre e a humanidade, não apenas Barrabás, mas a humanidade fosse condenada. Mas não, ele ficou no nosso lugar, foi condenado em nosso lugar para nos libertar e nos salvar. E aí as pessoas ainda perguntam, será que Deus me ama? Ora, você tem coragem de perguntar isso para ele? Quando você estava com ele, juntos no tribunal, um seria morto, um apenas seria morto. E Jesus permitiu quis que fosse ele o morto, e não eu e não você. Nós saíssemos completamente livres. Meus amados, esse é o Deus que servimos, esse é aquele que permite, que deseja morrer em nosso lugar. Meus amados, que Deus lhes abençoe, a graça e a paz do Senhor.